Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em João, no capítulo de número 21. Glória a Deus. João, capítulo 21, a partir do versículo de número 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus lindo, Tu és um Deus maravilhoso, poderoso e fiel. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa mesmo trazer entendimento em todos aqueles que nos ouvirem e nos acompanharem, tanto que estão aqui presentes como aqueles que nos acompanham através da TV Jet, através do YouTube, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos fazer um breve estudo nesta manhã sobre o tema Eu acredito em milagres. Aleluia! Você que está na sua casa nos acompanhando, você acredita em milagres? Você que está conosco aqui nesta manhã, você acredita em milagres? Sim, eu acredito em milagres, porque milagres, eles são inerentes ao nosso Deus. João, em sua escrita, ele narra 7 milagres do qual Jesus operou. Por isso que ele, no texto que nós lemos do versículo 24 e 25, ele fala que ele foi, além de testemunha ocular, ele foi aquele que estava presente, ele foi aquele que escreveu com propriedade, porque ele acompanhou, ele estava com Jesus, ele estava o tempo todo com Jesus, então ele escreveu aquilo que ele viu, não aquilo que ele ouviu, ele viu. 7 milagres Jesus operou e João, ele relatou esses 7. O primeiro dos milagres foi o seguinte, em João no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 12. É um milagre da transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Uma festa de casamento, o vinho acabou, então todos ficaram um pouco estressados, todos ficaram um pouco com medo, todos ficaram sem saber o que fazer. Mas Jesus estava presente naquele casamento. E Jesus estando presente em todo e qualquer casamento, Ele fará toda a diferença. Nesse casamento, das bodas de Caná da Galileia, Jesus fez o milagre da transformação da água em vinho. O vinho na Bíblia ele é símbolo de alegria. Então Jesus, ao operar aquele milagre naquele casamento, ele estava trazendo para aquele casamento a alegria de estarem juntos, a alegria de constituir uma família, a alegria de ter um casamento. Aleluia! Veja bem, meus irmãos, eu, há 20 anos atrás, antes de me converter, teve um momento em minha vida, teve um momento em meu casamento em que eu e minha esposa quase separamos. As brigas, as discussões, os desentendimentos eram tanto que nós decidimos em nosso coração, não tem jeito mais. Nós temos que seguir cada um o seu caminho. Mas o que fez a diferença, sabe o que foi, meus irmãos? Uma irmã desta igreja, uma irmã que serve ao Senhor aqui, de nome Lucy, pregou o evangelho para minha esposa, pregou a Jesus Cristo para minha esposa, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador, chegou em casa, me chamou, a minha esposa pregou para mim, eu também aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, e aquilo transformou, aquilo que estava já com decreto de derrota, com decreto de fim, transformou, e hoje, esse ano, nós já vamos completar 25 anos de casados. Por quê? Porque Jesus entrou, porque Jesus fez um milagre, porque Jesus transformou aquilo que era morte em um momento de alegria, em um momento de prazer, em um momento de esperança, em um momento de renovo.
O segundo milagre que Jesus operou, relatado por João, está no capítulo de número 4, a partir do versículo 46, que foi a cura do filho de um oficial do rei. Aquele oficial do rei, ele ficou sabendo que Jesus estava na Galileia. E ele chega até Jesus e implora a Jesus que vá à sua casa. Ele implora a Jesus que vá à sua casa porque o seu filho estava à beira da morte. Meus irmãos, Jesus, ele é tão poderoso, ele é tão magnífico, ele é tão esplêndido que não precisou nem dele ir aonde o filho do oficial do rei estava. Ele simplesmente falou, olha, pode ir, porque o seu filho vive, o seu filho está curado. Aquele oficial, então, crendo na palavra do Senhor Jesus, crendo no poder da palavra do Senhor Jesus, foi para sua casa e chegando lá, realmente aconteceu como Jesus falou. O filho dele estava curado. Aleluia. Meus irmãos, tem momentos em que nós estamos em tanta dificuldade que nós precisamos de uma intervenção divina no que tange a cura. Ano passado, um pastor amigo nosso teve um acidente de moto aqui em frente à Garra, na Cristiano Machado. Ele ficou 6 meses internado no João 23. E chegou um determinado momento em que os médicos falaram que só tem 1% de chance, ele vai falecer. Mas a igreja estava orando, nós estávamos orando, os amigos orando, os pastores orando, aí os irmãos orando, todo mundo clamando ao Senhor. E aquele pastor que tinha 1% de chance de viver, Deus operou, Deus curou, Jesus Cristo operou o milagre na vida dele. E hoje o pastor Luiz está aí com algumas pequenas sequelas, mas ele consegue andar, ele consegue falar, ele consegue pregar. Sabe por quê? Porque diante de um edito de morte, Jesus, que opera milagres, chegou e operou e transformou a vida daquele homem. E o pastor Luiz hoje está lá em Santa Luzia pregando a palavra do Senhor, porque Deus operou o milagre na vida dele e ele não morreu. Aleluia. Meus irmãos, se você está enfrentando um momento que você precisa, de desespero, que você precisa de uma cura, saiba, Jesus, ele é a cura e ele pode fazer todo e qualquer milagre. Você que porventura esteja nos ouvindo, nos acompanhando, e está no leito de hospital, está com uma enfermidade do qual até mesmo os médicos já declararam a sua morte, saiba, Jesus, ele pode mudar a sua história, porque a palavra final vem de Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. O terceiro milagre, relatado por João, está no capítulo de número 5, do versículo 1 ao 18, que é a cura de um paralítico junto ao tanque de Betesda. Irmãos, esse homem, a Bíblia diz que ele há 38 anos estava junto ao tanque, esperando com que alguém o colocasse lá, quando o anjo viesse mexer as águas para que ele fosse curado. Mas ele chegou diante daquele que pode mudar toda e qualquer coisa. Ele chegou diante daquele que é a cura. Ele chegou diante daquele que é o milagre. Ele chegou diante do Filho do Deus vivo que pode fazer toda e qualquer coisa. Ele estava diante agora de Jesus Cristo que disse para ele: meu filho, levanta, toma o teu leito e anda. 38 anos sofrendo, 38 anos paralítico, 38 anos num leito, mas Jesus Cristo chegou e operou o milagre, curou aquele homem e ele não mais ficou na dependência de ninguém. Agora ele podia andar, agora ele podia celebrar, agora ele podia dizer para todos em alto e bom som: Jesus Cristo me curou, Jesus Cristo operou o milagre e hoje eu estou totalmente limpo. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, quando eu nasci, antes de completar 1 ano, eu fui acometido de uma pneumonia. Fiquei internado 3 meses no hospital Sara Kubitschek. Comigo, minha mãe conta que os médicos, em determinado momento, liberaram a visita e falaram com ela: pode visitar, e chama os familiares para visitar. Porque o Robson teve uma pequena melhora. E nos quadros, quando o paciente está nesse quadro que ele está, quando tem uma pequena melhora para morrer. Então fala com os parentes que podem vir visitar. Irmãos, minha mãe desesperada clamou ao Senhor. Minha mãe desesperada buscou ao Senhor com toda intensidade.
E aquele quadro que, segundo a medicina, foi uma pequena melhora para morrer, meus irmãos, já dura 49 anos, eu não morri, eu estou aqui porque Jesus Cristo me curou, Jesus Cristo estava comigo, Jesus Cristo operou, Jesus Cristo não deixou com que a morte, aquele edito de morte chegasse, mas não, Jesus Cristo, Ele tinha um plano especial, Ele tinha um plano especial para a minha vida, para a minha família, e falou, não é agora, Ele não vai morrer, Ele ainda vai pregar a palavra, Ele ainda vai ser uma testemunha fiel e verdadeira do meu nome, Ele tem ainda uma vida inteira pela frente, meus irmãos, diante da morte, Deus operou o milagre, e eu estou aqui hoje como um milagre do Senhor, aleluia. O quarto milagre operado por Jesus, relatado por João, está no capítulo de número 6, no versículo de 1 a 15, que foi a grande multiplicação de pães e peixes. Jesus, ele vindo uma numerosa multidão, ele olhou para eles e perguntou a Filipe, vê se tem alguma coisa aí que nós podemos dar a essa multidão. E Filipe falou, Senhor, mas nem se a gente comprasse todos os pães, todos os peixes, toda a comida que aqui da região, nós conseguiríamos alimentar toda essa multidão, todo esse povo, que de apenas homens, relatado por João, eram 5.000. Mas Pedro chega até Jesus e fala, Senhor, tem um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, traga porque isso é o suficiente para que eu opere o milagre, glorifique o nome do Senhor e toda a multidão seja alimentada. Meus irmãos, Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixes, ergueu aos céus, deu graças ao Senhor, falou, Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor sempre me ouve. E tendo dado graça, Ele partiu aquele pão, Ele partiu aqueles peixes, todos se alimentaram, todos se saciaram, de forma que ainda sobraram 12 cestos cheios para poder guardar para fazer uma próxima refeição. Meus irmãos, Jesus Cristo, se você passa por fome, se você está passando por luta, se você está passando por dificuldade, saiba que Jesus Cristo é aquele que supre todas as nossas necessidades. Ele é aquele que tem poder para fazer na nossa vida, na nossa casa, na sua família, infinitamente mais, além de tudo o que você está pedindo, pensando ou imaginando. Jesus Cristo, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é aquele que nos alimenta. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. No ano de 2016, fiquei 6 meses desempregado. Pensa, irmãos, você trabalha numa indústria multinacional, você tem uma boa posição, tem um bom salário, e de repente tudo desmorona e você é demitido. Fiquei 6 meses desempregado e aquela demissão ela trouxe uma certa angústia, um certo medo do que havia de vir. Mas olha só, meus irmãos, Deus, Ele é tão fiel, Ele é tão fiel, Ele é tão maravilhoso, que durante esses 6 meses do qual eu fiquei desempregado, foi um período de tempo do qual a minha esposa, que trabalha com estética, ela nunca ganhou tanto dinheiro na vida dela, nunca apareceu tanto clientes. Deus supriu todas as nossas necessidades através da vida e do trabalho abençoado que a minha esposa tem. Porque, meus irmãos, Deus é fiel. Jesus é aquele que tudo vê, Jesus é aquele que opera milagres. Eu acredito em milagres, e você pode ter certeza, meus irmãos, talvez você esteja enfrentando nesse momento o desemprego, e com o desemprego vem o medo da fome, mas Jesus Cristo supre todas as suas necessidades. Jesus Cristo pode fazer o milagre da transformação, Jesus Cristo pode fazer o milagre da multiplicação na sua vida, na sua casa. Creia! Aleluia! Quinto milagre, relatado por João, operado por Jesus, está no capítulo de número 6, a partir do versículo 16 até o 21, que foi Jesus andando sobre o mar. Os discípulos, irmãos, estavam indo para Cafarnaum, já era noite. Então veio um vento forte, veio uma tempestade, e eles começaram a temer, começaram a ficar com medo. Mas de repente eles veem Jesus vindo e pensam ser um fantasma. Aí que o medo se transformou. Se estava com medo do naufrágio, o medo então de um fantasma foi maior ainda. Mas Jesus Cristo falou com eles: não temas, sou eu.
Talvez, irmãos, você que está aqui nesta manhã, você que está nos acompanhando da sua casa, esteja enfrentando uma grande luta, uma grande tempestade. E essa grande luta, essa grande tempestade tem trago medo, mas saiba você que Jesus Cristo, Ele não te deixa só. Jesus Cristo está no comando, Jesus Cristo está vendo a sua situação, Jesus Cristo está vendo a sua casa, Jesus Cristo está vendo a sua família. Ele é fiel e poderoso e Ele vai agir no tempo certo, Ele vai chegar e vai transformar. Esse milagre que João relatou de Jesus caminhando sobre o mar, é o mesmo que Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, também relata. E Mateus coloca um detalhe a mais, ele fala que Pedro, ao ver Jesus, falou: Senhor, se é o Senhor, deixa eu ter contigo. E Jesus falou: pode vir, Pedro. Ô, meu irmão, Pedro então saiu daquele barco e começou a andar sobre as águas. Olha só que milagre maravilhoso. Jesus Cristo, além de andar sobre as águas, Ele faz com que nós, seus servos, seu povo, seus filhos, seus profetas, também andemos. Basta que creiamos, tenhamos fé, porque Ele é fiel. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Teve um momento, meus irmãos, na minha vida, quando eu fazia seminário lá no Cristo para as Nações. Estava indo para a aula, e aí desci do ônibus, esse dia especificamente estava indo de ônibus. E quando eu desço do ônibus, Cristo para as Nações é aqui na Lagoinha, todo mundo conhece. Quando eu desço do ônibus, vem um daquele pessoal lá, que fica lá preso nas drogas, preso nas garras de Satanás, com uma garrafa de cerveja quebrada, segurando pelo bico, encostou em mim assim, me abraçou, que o dia que você falou, eu falei: o que é isso, rapaz, você está doido? Ele falou assim: não, estou doido, não, é um assalto, eu vou te matar. Com aquela garrafa quebrada na boca. Eu falei: não, calma, calma. Ele falou: passa logo tudo que você tem aí, dinheiro. Eu falei: não tenho dinheiro. Abri a minha pasta e falei assim, e dentro da minha pasta estava: eu tenho Bíblia, mas eu comprei uns vale transporte, na época, vale transporte, eu comprei uns vale transporte do trocador aqui, se você quiser, tirei do bolso. E falou: se você quiser, leva o vale transporte. Mas naquele momento, naquela fração de segundos, tudo muito rápido, eu clamava ao Senhor, falava: Jesus, tem misericórdia de mim, esse cara vai me matar, tem misericórdia de mim. E quando eu clamava, meus irmãos, eu naquela conversa, naquele debate com o rapaz, de repente eu vi que passou um vulto assim de atrás do rapaz. E naquele vulto que passou atrás, ele transformou completamente. Ele olhou dentro dos meus olhos. Ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: seja gente boa. Começou a falar: seja gente boa. Não, seja gente boa, seja gente boa. Começou a falar: seja gente boa. E transformou totalmente. Aquele cara que estava nervoso, agitado, com medo, drogado, querendo enfiar em mim aquela garrafa. Ele: não, seja gente boa, seja gente boa. E eu ainda naquela ousadia, eu falei com ele: não, já que eu sou gente boa, então me dá pelo menos vale transporte para eu poder voltar para casa. Ele rasgou no meio, era 10 vale transporte que eu tinha comprado no trocador. Ele rasgou no meio assim: então, toma, seja gente boa, seja gente boa. E foi andando: seja gente boa, seja gente boa. Eu só clamei ao Senhor, falei: Deus, obrigado, porque no meio dessa luta, no meio dessa dificuldade, no meio desse medo, no meio dessa ansiedade, o Senhor continua sendo Deus e mandou o anjo para me guardar, mandou o anjo para me libertar das garras desse demônio que estava atuando na vida daquele menino. Meus irmãos, Jesus é aquele que opera grandes e maravilhosos milagres, creia. O sexto milagre, relatado por João, que Jesus operou, foi a cura de um cego de nascença, que está em João capítulo 9, do versículo 1 ao 12. Jesus caminhava e viu aquele homem que era cego de nascença. Jesus então tem um diálogo com ele, mas Jesus, ele cospe ao chão, faz um barro e pega aquele barro e passa nos olhos daquele cego. Meus irmãos, quando Jesus passa, ele fala para ele: olha, agora você vai lá no tanque de Siloé, se lava. E aquele homem que era cego de nascença, ele obedeceu. Ele não achou ruim em momento nenhum Jesus passar barro feito com saliva nos olhos dele. Ele não achou ruim em momento nenhum Jesus mandar ele ir se lavar no tanque de Siloé. Mas ele foi, e quando ele obedeceu, quando ele creu no poder do Senhor Jesus, quando ele creu no poder de Jesus de fazer milagre, ele foi instantaneamente curado. E quando voltou, já não era mais cego. Quando ele voltou, ele já era uma pessoa, um homem que enxergava perfeitamente. Aleluia! Meus irmãos, Jesus Cristo é aquele que opera milagres. E enquanto eu prego, você que está aqui comigo, nesta tarde, nessa manhã, nesse horário de almoço, você que está nos acompanhando de casa, vá pensando aí, veja só
quantos milagres Jesus operou, em cada área da vida de um Jesus operou. Esses aqui são apenas aqueles que João relatou, mas foram muito mais, como nós lemos no texto da introdução dessa mensagem. E você então talvez esteja pensando, na minha vida eu estou precisando que Jesus opere esse milagre, tal e tal milagre. Creia, porque Jesus é poderoso para operar. O 7º milagre que Jesus operou, relatado por João, está no capítulo de número 11, do versículo 1 ao 46, que é Jesus ressuscitando Lázaro. Irmãos, esse milagre também foi espetacular, foi tremendo, foi maravilhoso. Jesus, ele recebe a notícia de que Lázaro, seu amigo, estava mal, à beira da morte. Mas Jesus, ele não vai de imediato ao encontro de Lázaro. Mas quando Jesus vai, as suas irmãs vêm ao encontro dele, Marta e Maria, e falam: mestre, o seu amigo querido Lázaro, ele morreu. Já são 4 dias, ele está morto. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas Jesus vira para ela e fala: olha, Marta, olha, Maria, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, até mesmo diante da morte, até mesmo diante de uma dificuldade que não tem nem como falar, que não tem nem como dizer, porque cada um de nós temos as nossas lutas diárias que nós enfrentamos, e tem determinado momento em que nós enfrentamos lutas que são diferentes e que nós achamos que é o fim, que é a morte, que não tem mais jeito. Nem a morte foi capaz de resistir à ação sobrenatural, nem a morte foi capaz de resistir a um milagre poderoso operado por Jesus. Jesus, vendo aquela situação, em capítulo 11, versículo 34, a Bíblia diz que Jesus chorou ao ver aquela situação, mas na sequência do texto, ele chega diante do túmulo, manda com que tirem a pedra. As meninas, Marta e Maria, ficaram um pouco temerosas, porque elas disseram para ele: mestre, já está cheirando mal, são em 4 dias, mas Jesus falou: tirai a pedra, tirai a pedra. E quando eles tiraram a pedra, Jesus ordenou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro imediatamente obedeceu à voz de comando de Jesus, imediatamente obedeceu à voz de comando do mestre, imediatamente obedeceu à voz de comando daquele que tem a vida nas tuas mãos. Tem o poder da morte, mas tem o poder da vida em tuas mãos. Meus irmãos, em nome de Jesus, esta é uma palavra de fé, não é uma palavra de ânimo, como a nossa pastora e o pastor Daniel ontem na live falaram. Não é uma palavra de ânimo, não é uma palavra de incentivo, é uma palavra de fé, porque o ânimo e o incentivo, ele acaba, logo ali na frente ele acaba. Mas a fé não, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, meu irmão. É para você ter fé e saber que não importa o seu problema, que não importa as circunstâncias, que não importa o que você esteja passando, que não importa o que você esteja enfrentando, Jesus Cristo é aquele que opera milagres, Jesus Cristo é aquele que pode mudar a sua sorte, mudar a sua situação e transformar o choro em alegria, transformar a tristeza em alegria. Aleluia, creia, Jesus Cristo, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Aleluia, santo, santo é o nome de Jesus. O que você precisa, meus irmãos? O que você precisa, você que está conosco aqui nesta manhã, você que está nos acompanhando de casa, o que você precisa? Qual é a área da sua vida que você precisa que Jesus faça um milagre esplêndido e maravilhoso, do qual somente Ele pode fazer? Nesta manhã, você está diante desse televisor, diante desse computador, diante desse celular, você está aqui diante desse pregador que vos fala, e eu vim aqui para te dizer: Jesus Cristo pode mudar a sua situação, Jesus Cristo pode mudar a sua sorte, Jesus Cristo pode operar o grande milagre na sua vida. Aleluia. Vamos orar? Você que está conosco aqui, fique de pé. Você que está nos acompanhando da sua casa, fique de pé também. Vamos orar, vamos clamar, porque Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que pode operar na sua vida aquilo que você precisa. Aleluia. E nesse momento, você vai colocar diante de Deus qual é a sua necessidade nesta manhã. Qual é o milagre que você precisa que Deus opere? Você que está nos acompanhando de um leito de hospital, é hora de você também
se unir a nós nessa oração e falar: Deus, eu preciso da cura. Deus, eu preciso do milagre. Deus, eu preciso que o Senhor opere na minha vida. E nesta hora nós vamos fazer a oração da fé, porque a Bíblia fala que a oração da fé, ela cura os enfermos. A oração da fé, ela levanta aquele que está caído. A oração da fé, ela liberta os cativos e oprimidos do diabo. A oração da fé tem o poder de mudar a sua vida, mudar a sua história. Aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, nesta hora eu quero, meu Pai, venha chegar diante do Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor sempre ouve a nossa oração. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, nós, ó Deus, nesse estudo de domingo, nesse estudo da Escola Bíblica Dominical, nós falamos sobre os milagres operados por Jesus, relatados por João. Pai, nós queremos, para a glória do Teu nome, ver o Senhor operando milagres e maravilhas. Nós iremos ver, Senhor, o Senhor honrando a fé de todos aqueles, meu Deus, que estão unidos em uma só voz, unidos em oração nesse momento. Em nome de Jesus, meu Deus, ordena, Senhor, ordena sobre os Teus filhos, ordena sobre o Teu povo, ordena sobre a Tua igreja, meu Deus, a palavra de cura, a palavra de vitória, porque o Senhor é aquele que opera milagres, o Senhor é aquele que opera maravilhas, e nós cremos no milagre, meu Deus, nós cremos no milagre. Nós não podemos viver na dependência de milagres, mas nós cremos que quando nós precisamos, o Senhor é fiel e poderoso para agir, para atuar e para operar. Assim, meu Pai, em nome de Jesus, eu concordo com o milagre do Senhor na vida dos meus irmãos, eu concordo com o milagre do Senhor na vida de todos aqueles que estão clamando nesse momento. Eu concordo, meu Deus, que o Senhor opere nesse leito de hospital, que o Senhor opere nessa família, que o Senhor opere nessa casa, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Aleluia, amém. Dá um aplauso ao Senhor, glorifica o nome do Senhor. Você que está nos acompanhando na sua casa, glorifica o nome do Senhor. E Deus é fiel e fará na sua vida infinitamente mais, além de tudo que você está pedindo, pensando ou imaginando, porque Ele é fiel.